a senhora Gabriela Fernanda Ritter. Ela é presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. A senhora tem... Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao Senado Federal. A senhora que muitas vezes estava por esses corredores aqui, falando com um senador ou outro, durante esse período difícil da vida da sua família. Digo para a senhora que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. A gente vê amizades sendo feitas a partir de tudo isso, uma corrente de pessoas do bem, que não tem mágoa, ódio no coração, que estão apenas querendo que a justiça prevaleça nesse país maravilhoso que é o Brasil. E eu lhe cumprimento por estar aqui, seja muito bem-vinda. A senhora tem 20 minutos, com a tolerância da casa, para fazer a sua exposição. Muito obrigada, senador Eduardo Girão. Em seu nome, eu agradeço todos os senadores que têm nos acompanhado desde o início dessa luta árdua. Agradeço também o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Sanderson. Em nome de vocês, agradeço todos os outros deputados que têm nos acolhido, que têm nos estendido a mão nesse momento muito difícil para todos os familiares, que vários estão presentes aqui, não só para os familiares, mas também para os advogados, porque nós estamos enfrentando uma batalha muito injusta. E eu acho que todos nós estamos aqui e nós temos o compromisso e nós temos a missão de mudar essa história, de mudar o rumo dessa história. Hoje, nós temos os nossos filhos, eu tenho o meu filho de 14 anos, e eu quero que chegue no futuro e que eu possa dizer: filho, nós conseguimos vencer, o Estado Democrático de Direito está intacto, a democracia ela não está abalada. E eu farei de tudo, e eu sei que as pessoas que estão aqui comigo, os que estão, muitos advogados gostariam de estar aqui, muitos familiares também gostariam de estar aqui, mas não é porque a presença física não está nesse recinto. Eu sei que eles estão conosco em orações, em vibrações positivas, e eu sei que farão todo o possível para que juntos a gente consiga vencer essa batalha, essa guerra. Então, eu gostaria de pedir para que coloquem os slides que nós fizemos, por favor. Eu também gostaria de agradecer, porque eu tenho vindo para Brasília, eu faço 1.923 quilômetros para vir e mais 1.923 quilômetros para voltar, todas as semanas. Praticamente todas as semanas eu tenho vindo para Brasília, e eu tenho 2 filhos, a minha filhinha de 3 anos que tem deficiência. Hoje ela está aqui porque, graças a Deus, e meu esposo, Rômulo, também, graças a Deus, a gente conseguiu realizar a primeira visita das crianças. Ela pôde ver meu pai depois de 6 meses. E eles são os únicos netos, os meus filhos, do meu pai. E o meu pai é um avô amoroso e presente, e sempre fez de tudo para que a gente pudesse manter a nossa família bem. Então, foi um momento muito emocionante, e na segunda-feira eu pude trazer a minha filha de encontro ao meu pai. Então, hoje nós estamos aqui para tratar das ilegalidades nas prisões de 8 de janeiro. Nós temos muitas, mas muitas violações. Com certeza a gente não vai conseguir abordar todas elas. Nós temos um relatório que nós vamos disponibilizar depois, onde constam as principais violações. Esse relatório ele já foi atualizado diversas vezes. Se eu não me engano, hoje ele está com 53 páginas. 53 páginas. E a gente tem feito essa luta para tentar mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo com o Brasil, com os nossos familiares, com a população brasileira, porque hoje é conosco, mas a gente sabe que esses precedentes, que tudo que está sendo cometido de ilegalidade vai, uma hora, bater no outro lado. Então, a gente precisa... como a gente vai fazer para mudar isso, eu não sei. Mas quanto mais espaço a gente tiver para falar, melhor. Então, é por isso que a gente está botando a nossa cara aqui hoje, porque não é fácil, mas é necessário. Pode passar, por favor? Ou eu mesma?
Então, antes, eu vou abordar mais as questões relacionadas às violações de direitos humanos que estão acontecendo. Depois, a doutora Carolina ela vai abordar mais as nulidades e as ilegalidades do processo. Mas, antes de falar, eu preciso ler para vocês o conceito jurídico de tortura segundo a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, do qual o Brasil é signatário, o Decreto 98.386 de 89. Para os efeitos dessa convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou como qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação sobre uma pessoa de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima ou a diminuir sua capacidade física e mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica. A gente precisa falar dos dispositivos do qual o Brasil é signatário, para que a gente possa demonstrar na prática o que está acontecendo hoje. Por favor. Então, a gente vai dividir em alguns momentos para tentar demonstrar o mais claro possível para todos vocês o que está acontecendo. Então, no dia 8 de janeiro, eu lembro que quando começaram a chegar as imagens lá de todo aquele cenário de guerra, foi muito assustador, e eu me lembro que a nossa família, nós nos ajoelhamos e ficamos desesperados porque nós sabemos que os nossos familiares, que as pessoas que foram para lá, vieram aqui para Brasília, não tinham essa intenção, não vieram para esse absurdo que aconteceu. E desde já eu digo para vocês que nós não estamos aqui para defender quem cometeu um crime, né, para quem vandalizou, mas a gente quer que essas pessoas tenham também o direito a se defender. É por isso que os advogados lutam, a gente tem esse compromisso e essa missão. Então, mas que pague dentro das proporções dos crimes que cometeu. Não dizer que se houve uma tentativa de um golpe de Estado no Brasil é muito grave, com estilingue e bolinha de gude. Parece uma piada, mas é isso que tem. É isso que tem no processo. Está escrito isso. Então, a gente precisa individualizar as condutas e punir quem de fato cometeu, mas aí a gente faz a pergunta, é reclusão? É crime de reclusão? Não existe hoje nada que desabone a conduta dos nossos familiares para eles estarem 6 meses presos. É uma prisão completamente ilegal. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir demonstrar, e estamos aqui para isso. Então, no dia 8, como nós estamos vendo agora nos depoimentos das testemunhas da acusação, nós até fizemos um compilado de uma das audiências, 3 horas nós transformamos em 20 minutos, e ali fica muito claro as respostas das testemunhas da acusação sobre um pequeno grupo que vandalizava, enquanto um outro grupo filmava, o outro grupo orava, e eles respondem assim que as bombas elas eram jogadas de cima para baixo por helicópteros. E uma das perguntas feitas que nós temos nesse vídeo compilado é se o ambiente ali fora, se existia como as pessoas ficarem ali fora. Se poderiam ter pessoas corrido para se abrigar dentro dos prédios onde não se tinha o gás, enfim. E o próprio policial do GSI, que estava dentro do prédio desde as 7 horas da manhã, ele fala que sim, que poderiam existir pessoas que entraram para se abrigar. E a gente sabe que isso aconteceu. A verdade é essa, né? Então, a ordem também que eles falam, as testemunhas da acusação falam, é que foi para prender todo mundo. O grupo que vandalizou, ele não foi separado dos que estavam lá orando, que entraram para se abrigar, ou que estavam lá filmando, que nunca tinham vindo para Brasília, que foram colocados para dentro, né? Tinha um senhor idoso que estava ali do lado de fora, estava realmente muito perigoso ali, ele acabou sendo levado para dentro, né? Então, a verdade é essa, e a gente tem certeza que vai aparecer, como já está aparecendo nesses depoimentos,
E a gente se pergunta por que é que essas pessoas continuam presas mesmo depois de todas essas audiências que vêm acontecendo ao longo dessas últimas 2 semanas. Então, as prisões aconteceram no dia 8, foram as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, né, no Palácio do Planalto e no Senado Federal. Essas pessoas elas ficaram mais de 20 horas sentadas, muitas horas algemadas para trás, depois que elas tiveram autorização para serem algemadas com a mão para frente. Ali eram muitos idosos, tanto que os policiais falam isso no depoimento, que teve algumas pessoas que precisaram de ajuda para subir nos ônibus. Né? Tem um policial que ele fala isso, ele reforça isso todos os depoimentos, que a pergunta é feita. Então, assim, para vocês terem noção das pessoas que estavam ali. E então as pessoas foram encaminhadas para a delegacia, elas ficaram muitas horas sem se alimentar. Para ir ao banheiro, elas tinham que pedir mais ou menos 5 ou 6 vezes para alguém retirar a algema para poderem ir no banheiro. E por volta das 10 horas da manhã, então, mais ou menos elas foram encaminhadas aos presídios da Papuda e da Colmeia. Eu me recordo que eu chego em Brasília às 8 horas da manhã da segunda-feira, e eu sabia que meu pai estava sem algumas medicações controladas, e quando eu falo isso que aconteceu com meu pai, é porque eu sei que aconteceram com outras pessoas. Porque como tem muitos idosos, a maioria das pessoas tem comorbidades e tomam medicações controladas. E essas pessoas ficaram sem acesso às medicações vários dias. Eu lembro que eu cheguei e comprei a medicação e fui até a Polícia Civil, que eu tive informação de que meu pai estava lá. E eu lembro de eu chegar e pela primeira vez eu uso a minha carteirinha da OAB em 8 anos. Eu, me formei e nunca tinha advogado. Então eu entro na sede da Polícia Civil e eles já estavam dentro dos camburões. E eu lembro claramente de escutar eles orando e cantando hinos religiosos dentro dos camburões. E eu começo a gritar, Miguel Fernando, né? E ele grita, tô aqui, mana. Então, assim, a policial veio até o meu encontro e ela disse assim, não pode ter contato com ele. Eu disse, eu só quero entregar essa medicação. Por favor, faça chegar a ele. Até hoje a medicação não chegou, né? E eu me recordo também daqueles primeiros dias de presídio que nós estávamos lá. Eu me recordo que me chama muita atenção também que a doutora Tainá, que é minha amiga hoje, né, nós construímos uma relação juntas, passamos por esse sofrimento, porque ela também teve um familiar. E eu me recordo da história que ela conta, que quando ela chega no presídio, o irmão dela não estava registrado, então ela ficou 2 dias procurando o irmão que não estava registrado, que ele estava dentro do presídio. E aí ela sobe até o bloco e ela começa a gritar, e quando o irmão escuta a voz dela, ele fala, tô aqui. Aí aquele alívio de saber que uma pessoa de tão boa índole está lá, e naquele momento a irmã estava lá para poder acolher e entender e explicar, porque ninguém entendia, né? Tanto que, agora, voltando um pouquinho, quando eu estava indo para Brasília com meu irmão, meu pai disse assim, mana, não vem, a estrada é perigosa, e isso aconteceu com outras pessoas, por isso que eu relato o meu caso, porque amanhã a gente vai sair. Eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabia que ia ser preso, e quem dirá ficar 6 meses numa prisão, né? E então, assim, eles chegaram no presídio, foram vacinados, né? Nos primeiros dias ali, se eu não me engano, me recordo, são 3 dias logo nos primeiros 3 dias, teve muitas pessoas que se recusaram a vacinar porque não foi mostrado o frasco que a pessoa estava recebendo, então muitos se negaram, mas a maioria acabou recebendo vacinas que enfim, vacinas. E eles ficaram ali mais ou menos uns 7 dias com a mesma roupa, sem toalha, sem higiene, kit de higiene básico. Então, assim, hoje a gente fala, a gente escuta muitas coisas, a gente faz de conta que não escuta, porque quem está lá preso, a maioria das pessoas, são pessoas trabalhadoras, sabe? Pessoas de sol a sol.
que pagam seus impostos, né? São pais de família, crentes, e quando a gente fala isso, eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque todo mundo erra. Ministros erram nos seus depoimentos, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso. Mas são pais de família que estão lá, pessoas que não mereciam estar lá, réus primários, pessoas que nunca responderam nenhum processo. E é o que está comprovado. Agora o ministro pediu para juntar, né, os antecedentes criminais, e a maioria não tem antecedentes criminais. Não são um perigo para a sociedade, né? Eu vejo, né, o meu pai e os demais estão lá presos porque eles representam uma ameaça. E isso não é verdade. Então, pode passar para o segundo. Quem tem antecedente está solto. Quem tem antecedente está solto. Quem comete crimes hediondos, gravíssimos, está solto. Então, do dia 8, são muitas outras coisas que aconteceram, mas a gente vai tentar resumir até por causa do tempo. Mas dos abusos, então, cometidos pela Polícia Federal no dia 9, que foi algo jamais visto e inimaginável, né? As pessoas foram colocadas dentro de ônibus, sem saber, supostamente passariam por uma triagem, e depois em paz, né? Tem vídeos que falam, vão em paz, vão nos ônibus, que vocês depois serão liberados para suas casas. E como tem... Pode passar, por favor. Tem um vídeo que a Tatiane me pediu para que... me autorizou que eu passasse esse vídeo, que está no Instagram dela, que foi postado no dia 9 de janeiro. E esse caso ele é muito marcante, sabe por quê? Pessoal, hoje, dia 9 de janeiro de 2023. Esse caso, porque ela chegou em Brasília às 19h30 da noite. E ela foi direto para o QG. E ela foi presa 4 meses. Ela ficou presa. Ela tem 2 filhos menores de 12 anos. E aí, ela teve uma sorte, não sei, de perto do Dia das Mães ali, ela foi liberada. E ela chegou depois. Então, esse vídeo é do dia 9, está no Instagram dela, e todo mundo pode olhar, assim como tem outros lá que também relatam. Eu gostaria de passar, por favor. Pessoal, hoje, dia 9 de janeiro de 2023, fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou para a polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger, e o Exército nos entregou para a Polícia Militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Não sei para onde a gente está indo. Nos deram prazo de 1 hora para evacuar. Estamos cercados aqui, vou mostrar para vocês. Estamos no ônibus aqui. Estamos cercados. Estamos todos no ônibus aqui. Estamos esperando para ver para onde é que vão nos levar agora. Tá bem. Obrigada. Então, ela chegou, assim como aconteceram outras pessoas, parece que tem uns ônibus de outros estados, acho que, se eu não me engano, não sei, Espírito Santo, chegaram outras pessoas também, e elas foram colocadas todas dentro do ônibus, todas as pessoas que ficaram orando na frente do QG por 60 dias, onde não tinha um papel de bala no chão. Essas pessoas foram colocadas dentro dos ônibus e foram levadas para a sede da Polícia Federal. E elas ficaram das 8 da manhã até 1h30 da tarde, sem água, sem comida, sem banheiro. Então, o relato que eu tenho de várias pessoas é que, às vezes, algumas utilizaram sacolinha de mercado para fazer as suas necessidades, porque elas estavam presas dentro dos ônibus.
Elas não tinham escolha. Tanto que mostra nessa foto, assim que elas tiveram a oportunidade de descer dos ônibus, elas fizeram banheiros improvisados, porque a necessidade era realmente extrema. E elas foram receber a primeira refeição no final do dia, se eu não me engano, 5 horas da tarde. Então, eu me recordo também de chegar lá na sede da polícia. Eu lembro hoje, parece um filme, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia eu, na minha ingenuidade, não sabia que aquelas pessoas já estavam presas. Mas elas estavam presas desde as 8 horas da manhã e algumas demoraram até 3 dias para receber a voz de prisão. Então, eu me recordo que tinha uma fila para triagem e eu me recordo assim daquela multidão de pessoas orando, ajoelhadas, cantando, com medo, os helicópteros em cima. Era um pavor. E eu me lembro que tinha uma fila, uma triagem, que a gente acompanhava, assim, algumas pessoas tinham advogados, a maioria não tinha, mas a gente passava por aquela fila e tinha várias salas, uma sala para revista, outra para identificação, aí chegava no final do corredor, aí tinha uns delegados que diziam assim, se tu vai para a esquerda, tu está sendo liberado, eles te colocavam dentro de um ônibus e te levavam para a rodoviária. A pessoa, né, se virava como ela ia embora. Eu sei porque aconteceu com algumas pessoas da nossa região, aconteceu isso. Então, o que a gente está falando aqui é o que aconteceu e a gente pode provar. Ninguém vai falar nada que não se tenha provas, tá? E quando ia para o lado direito, a gente entrava numa sala com mesas escolares cheias de delegados, com uma nota de culpa pronta, com crimes gravíssimos. E eu me lembro que a primeira pessoa que eu acompanhei, então, para o lado direito, eu cheguei, tá, mas o que está acontecendo aqui? Não, está sendo preso. Aí foi dada a voz de prisão para a pessoa. Então, assim, aí o desespero tomava conta, a gente precisava ser um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco amigo, sabe? Eu, assim, até hoje, a gente fica tentando digerir tudo o que aconteceu e assimilar para poder transmitir isso da melhor maneira. E pode passar, por favor. Então, aqui tem uma prova... Um videozinho, por favor, se puder colocar. Boa! Deixa eu filmar ali essa comidinha. Também, né? 4h30 da tarde, né? Também carne, o outro que eu peguei tinha calabresa. 4h30 da tarde, saiu um ranguinho pra nós. Então, ali às 4 horas, né? Quase 5 horas, 4h30, as pessoas receberam a primeira refeição desde as 8 da manhã. Nós temos, como eu disse, provas de tudo. Então, esse era o ginásio da sede da Polícia Federal. As pessoas foram empurradas todas aí para dentro. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Acho que eu já... Então, eram essas as condições em que as pessoas que chegaram depois, que não participaram dos atos, enfim, não posso falar sobre todas, mas 1.500 pessoas estavam na sede da Polícia Federal sobre essas condições. E teve uma pessoa, que é esse rapaz, inclusive ele é assistido pelo Dr. Ezequiel, que está aqui, né? Ele foi encaminhado para o hospital, né, de Sobradinho, e a gente acredita e espera que na CPMI vocês possam pedir essas informações dos hospitais, enfim, ali da região, para que a gente possa saber a quantidade de pessoas que passaram mal e que foram atendidas, né, nos hospitais. Então, como eu já falei, existe também um relatório da Defensoria Pública também, que acho que depois a doutora Emanuela vai poder falar sobre esse relatório, né? Não vou me estender. Mas ali, então, naquele dia, então as pessoas que não tinham critério, umas eram liberadas, as outras eram presas. Eu lembro que mudava muito, assim, a cada horário. Por exemplo, até às 2 da manhã, às vezes as pessoas chegavam, eu tomo essas medicações, então a pessoa é liberada. E chegava num outro momento, as pessoas com as mesmas condições eram presas. Então, ali foram presas. Até um cachorro foi preso. A doutora Bruna adotou um cachorro que foi preso junto. Tinha uma criança, sim, tinha uma criança, né? A gente tem prova disso também. Então, ali foram presas mães com filhos menores de 12 anos, pessoas com comorbidades graves. Tem um senhor também que usa fralda,
com câncer, que ele ficou preso também quase 4 ou 5 meses. Ele foi um dos presos aí, nesse momento. Ele tinha um parecer para liberdade provisória e ele continuou preso por 4 meses por um critério que ninguém sabe. Então, assim, a gente já falou da carência, então, dos materiais de higiene pessoal, roupas, absorventes lá para as mulheres, porque o sistema penitenciário também recebeu, né, essa prisão toda em massa de muitas pessoas, e a gente sabe que não se tinha as condições para receber tanta gente, tanto que os blocos foram inaugurados ali, naquele dia. Inclusive, a água, ela saía dos canos enferrujada, e aí eles colocavam meia para dar uma filtrada ali na água para poder tomar. O alimento, então, das casas penais, depois, mais tarde, a gente vai falar que tem larva. Essa semana que passou agora foi encontrada uma gilete e caco de vidro. Parece que os policiais tiraram foto, nós ainda não tivemos acesso se teve um relatório que falou sobre isso ou não, mas as pessoas perderam muito peso, porque não tem realmente como se alimentar, e para nós a comida é sagrada e nós não entendemos o porquê que é feito isso com o alimento para as pessoas que estão lá. E não só para eles, para todos, né? A alimentação não deveria ser da maneira que é. Existem pessoas que perderam 20 quilos. Tem uma colega que me relatou esses dias que um assistido dela perdeu 30 quilos. O meu pai perdeu 16 quilos. Das dificuldades das visitas impostas às famílias. Quem não tem a vacina da Covid, mesmo que a OMS decretou o fim da pandemia, mesmo para visita virtual, as famílias não conseguem fazer o cadastro, porque o cadastro é único e exige a vacina. Então, mesmo sem a vacina, as pessoas não enxergam, não conversam com seus familiares há 6 meses. Tem muitos casos que acontecem. Tem crianças que pensam que o seu pai morreu, né? Eu escuto isso todo dia, porque como presidente da associação, a gente está fazendo esse trabalho de acolhimento para essas famílias. Então, chega todos os dias, cada pessoa, ela tem uma história, ela tem uma importância, e a nossa missão é acolher todas essas pessoas. Então, também, eu vou acelerando, porque eu acho que meu tempo está, né? Mas sobre a politização ali do Dia da Mulher. A liberação das mulheres no Dia da Mulher, né? Isso é um absurdo, porque nos faz questionar qual é a legalidade das prisões dessas mulheres, se foi utilizado a artimanha de liberação dessas pessoas no Dia da Mulher. Então, são questionamentos que a gente traz de pessoas que não receberam votos e que estão politicando, onde deveriam estar lá para cumprir as leis, cumprir a Constituição. E uma coisa também que nos deixa indignados enquanto familiares e também enquanto advogados, é que saiu uma reportagem que o Alexandre de Moraes diz assim, que o modus operandi de ataques em escolas é idêntico ao 8 de janeiro. E ele fala isso um pouquinho antes do recebimento das denúncias, assim, para dar uma pressionada. E eu tenho que cuidar um pouquinho também como eu falo, porque daqui um pouco eu também estou dentro dos inquéritos. Mas vocês não podem imaginar como é para uma filha ou para uma esposa ouvir a comparação de que o seu pai, que é uma pessoa que nunca cometeu um crime, ser comparado com um assassino de crianças em escolas. Então, é muito grave o que está acontecendo no Brasil e a gente não sabe aonde que vai parar. Pode passar, por favor. Outra violação também foram as audiências de custódias, as audiências de custódia, elas começaram 3 dias após a prisão, e na lei, né, a gente sabe que são 24 horas após a prisão que tem que ser realizada a audiência. A audiência, ela é um ato uno, e nesse momento elas foram designadas para juízes auxiliares que fizeram as audiências e não tinham poder de decisão nenhum, né? E aí nós questionamos também se esses juízes eles tinham o número do processo, né? Se eles tiveram acesso aos autos de prisão em flagrante, se eles nada poderiam decidir qual foi a função desses juízes,
né? Qual foi o teatro que foi feito ali naqueles dias? E as decisões, então, para manutenção ou não da prisão das pessoas começaram a sair lá no dia 20 e 23 de janeiro, momento em que 400 pessoas foram liberadas. E a sensação que nós temos é que foram pegos os processos, eles foram jogados para cima e quem caiu assim na mão, esse aqui sai, vai ser liberado, esse não sai, porque não tem qualquer critério, né? Permaneceram pessoas com comorbidades e foram liberados jovens, não que deveriam estar presos, não é isso que eu estou dizendo, mas sem qualquer parâmetro, sem qualquer critério. E também nós colocamos ali, na hora da conversa reservada do advogado com o cliente, o microfone era desligado, mas o juiz ali, o Ministério Público, eles conseguiam escutar o que estava sendo falado naquele momento, que é uma violação gravíssima também das prerrogativas dos advogados. Também a gente precisa falar da gravidade das medidas cautelares aplicadas a essas pessoas que estão saindo com tornozeleira eletrônica, que precisam se apresentar em juízo uma vez por semana, né? Tem relatos de pessoas que me disseram que na comarca não tinha essa possibilidade de ir lá toda semana se apresentar. É mensal, mas para nós, para os nossos familiares, é semanal. Recolhimento domiciliar noturno. Então, o que acontece? As pessoas perderam seus empregos. Aí vai lá, conseguiu um emprego. Olha, assim, eu preciso de um emprego, mas eu uso tornozeleira eletrônica, eu não posso trabalhar de sábado, eu não posso trabalhar depois das 18 horas, porque eu preciso estar reclusa na minha casa, porque foi uma determinação, porque eu não sei, porque eu não cometi crime nenhum, mas são essas cautelares que me mantêm fora da prisão, porque senão eu preciso estar dentro, preciso estar presa. Eu não posso me comunicar com ninguém das pessoas que eu convivi por 60 dias nos QGs orando, não posso me comunicar com essas pessoas, e dentre outros abusos e absurdos. Essas cautelares, elas são para pessoas que que estão respondendo por crimes com pena menor de 4 anos. Então, elas podem responder em liberdade, mas com todas essas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, a gente queria trazer um pouquinho de algumas situações que aconteceram, né? Teve uma pessoa que perdeu o funeral da mãe porque ela não conseguiu se deslocar da cidade, ela não conseguiu autorização. Quando ela recebeu a autorização, até nesse caso ela recebeu, a mãe já tinha sido enterrada. A pessoa que está exercendo trabalho braçal com gerador de energia do lado, nós temos foto, né, dessa situação, dessa denúncia que chegou para nós, porque ela precisa recarregar a tornozeleira eletrônica. A pessoa que precisou de autorização para acompanhar o parto dos filhos, pessoa que precisou de autorização para retirá-la da tornozeleira para realizar uma cirurgia. E tem também o senhor de 74 anos que ficou por 3 meses pedindo autorização para ir no casamento da filha. A filha está aqui e ele tem 74 anos e ele não pôde ir no casamento da filha. Depois a gente convida ela, se ela quiser falar algumas coisas no final. Pode passar. A gente sabe que existem muitas outras violações, situações graves. Nós temos aqui os laudos, perícia forense de um rapaz que é autista, Jean. Ele está preso até hoje também. Ele só pede para... Por que eu estou aqui? Eu só quero voltar para casa e ver a minha mãe. Então, assim, nós estamos fazendo agora uma corrente aí, porque é um absurdo. Onde estão os defensores, né, que permitem esse absurdo, um autista estar preso lá até hoje? Tem mais 4 mães com filhos menores de 12 anos que permanecem presas. Onde estão? Cadê a OAB? Né? Onde estão os defensores das crianças e adolescentes? É muito, muito, muito sério. Então, assim, os dispositivos que foram violados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Aí a pergunta que todos estavam fazendo: cadê os direitos humanos? Cadê a OAB? 1º de fevereiro, procuramos a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que não tem competência, mas ainda nos ajudou de certa forma.
Dia 14 de fevereiro, procuramos a ouvidoria da OAB sem resposta até o momento. 14 de fevereiro, Conselho Federal da OAB sem resposta. 28 de fevereiro, Ministério dos Direitos Humanos sem resposta. 26 de fevereiro, Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, gerado pedido de providências. 11 de abril, leitura da carta aberta das famílias em frente ao Conselho Federal da OAB sem resposta. Pode passar. 7 de março, reunião com presidentes da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Dr. Ricardo Breyer, doutora Cristina Lourenço, doutora Priscila Lisboa, sem resposta. Entrega de relatórios sobre as violações na Frente Parlamentar da Advocacia. Tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Beto Simonetti, o presidente da OAB. Conversamos, reunimos vários advogados ali, explicamos a situação para ele e entregamos o relatório sem resposta. Entrega de um relatório no evento da Abracrim, que aconteceu, 30 anos da Abracrim, nós fomos lá, eu e o doutor Ezequiel, entregamos o relatório das violações a vários juristas, pedindo, por favor, juristas, por favor, olhem o que está acontecendo no Brasil, tomem um posicionamento, façam alguma coisa. E entregamos também para o vice-presidente do Conselho Federal um relatório em mãos, sem resposta. Tivemos uma reunião no gabinete da ministra Rosa Weber, também mandamos memoriais para ela por e-mail. Não tivemos com ela a reunião, foi com o juiz chefe do auxiliar, juiz-chefe do gabinete dela. E também participamos de um evento que teve aqui há poucos dias atrás, e eu pude entregar em mãos um relatório para a ministra Rosa Weber. Fui ao encontro dela, fui correndo atrás dela e disse: ministra, por favor, nos dê atenção e veja o que está acontecendo com o Brasil, com as pessoas e com o STF, o que está acontecendo lá dentro, enquanto a sua presidência enquanto você ainda é presidente, por favor, tome alguma medida. E aí, no dia 28 de abril, então, nós resolvemos fundar a ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas, de 8 de janeiro, para que a gente pudesse dar voz a essas famílias e estar em momentos como esse. Pode passar, por favor. Aí, outros órgãos acionados foi a Secretaria da Administração Penitenciária, a SIAP, o Governo do Distrito Federal, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que é a Abracrim, Ministério Público, a PGR, Poder Legislativo Federal, Poder Executivo Federal e Poder Judiciário. Então, assim, eu finalizo a minha fala, só vou... Alguns momentos aqui, algumas coisas que eu preciso dizer também, que nós não somos números, né? Nós não somos números de uma ação penal onde está tudo generalizado, né? Nós somos pessoas, são pais de famílias. Tem o Ezequiel, que tem 5 filhos, ele é o único provedor da família, ele permanece preso. Jaqueline, que é cuidadora da mãe com câncer, está presa. Seu José, que é casado, pai de 3 filhos, trabalhava 32 anos na mesma empresa, ele foi demitido e o valor da FGTS foi bloqueado. Também uma das coisas que aconteceram foram que as contas das pessoas foram bloqueadas, os bens foram bloqueados. Tem uma família que me procurou, que foi vender a moto para poder botar comida na mesa, porque o marido era caminhoneiro e não tem como trabalhar. E a moto, o bem estava bloqueado e ela não conseguiu realizar a venda. Então, tem também o Tiago, que o filho acha que o pai morreu. Ele fica lá, o pai tem uma sala com antiguidades, ele fica lá lustrando os objetos do pai. E como que vai dizer que o pai não morreu se o pai está preso e ele não tem a vacina, a esposa não tem a vacina, não sabe, não conseguiu visitar o pai, não tem como. Como que tu vai provar para uma criança, né? Como o caso da Agnes ali, depois ela vai poder falar, e do irmão. Como que a gente vai provar que os pais não morreram, né? É a nossa palavra. As crianças viram nos noticiários as bombas caindo, o pai estava em Brasília. A notícia era um cenário de guerra. Aí tu vai explicar pro teu filho que não aconteceu nada naquele dia se o pai não voltou para casa. Lucas também, um pai dedicado e amoroso com a família. Douglas, mesma coisa, pai de 3 filhos. Tem o Lucas, que estava prestando um concurso público, que juntou todas as provas no processo e que permanece preso. Ele chegou depois ali e naquele cenário ali acabou, não sei, não sou advogada dele, não sei o que aconteceu de fato, mas ele comprovou no processo que não
que chegou ali naquele momento e está preso até lá. Também tem uma criancinha pequena. Então, assim, eu presenciei também numa das visitas familiares um casal de idosos, bem idosos, que eles são casados há mais de 50 anos, eles nunca tinham ficado 6 meses sem contato, e ela, como não tinha todas as doses da vacina, ela fez a última dose e ela conseguiu finalizar o cadastro, e foi tão emocionante aquele momento de poder ver aqueles senhorinhos, eles ficaram abraçadinhos o tempo todo ali, matando a saudade. Então, é muito dolorido o que a gente tem vendo. Tem um estrangeiro também preso, de Portugal, que também tem filho menor, tem esposas gestantes, tem pais que o filho nasceu que não conheceu o seu filho, tem pais que o filhinho começou a caminhar, mães, avós, que a criança começou a caminhar e todo mundo está perdendo, né? Essa fase. São 6 meses. O senhor de 72 anos que permanece preso, são 6 meses da vida dele que ele deixou de estar no convívio do lar. Não só ele, todos que estão presos ilegalmente e injustamente, que merecem um julgamento justo devido ao processo legal, o respeito às leis. E, para finalizar, já não sei se... Para finalizar, gostaria de dizer que, mesmo sendo tão acolhida nesse Congresso, por tantos parlamentares que honram seus votos, que não pensam só em seus interesses particulares. Por algum tempo eu tive muito medo do autoritarismo, e ele me calou, mas algo me fez refletir, me deu forças para hoje estar aqui nesse lugar e representando um papel tão especial e tão importante, que é de representar essas famílias. Eu sinto a mesma dor que vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o nosso amor pelos nossos vai prevalecer. E, unidos com o amor dos advogados, pelas leis que protegem os direitos fundamentais desses homens e mulheres que tanto acreditam em uma pátria livre. O que me trouxe essa reflexão foi um discurso que eu ouvi no Fórum da Liberdade, em que eu tive a oportunidade de ir com o deputado Marcel Van Hatten. Discurso proferido pelo vice-presidente de Porto Alegre, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e que diz assim, foi ele quem disse: eu vim dizer aqui com todas as letras ao STF, vocês não vão nos calar. E se tentarem nos calar, descobrirão que nesse país há pessoas que pela liberdade empenharão as suas vidas, as suas fortunas e a sua sagrada honra. Eu espero verdadeiramente que esse discurso do senhor Ricardo, ele ecoe nos ouvidos de todos aqueles que experimentam o mesmo medo que outrora eu senti, e que seja impulsionador pela luta da tão sagrada liberdade. Nós não estamos pedindo privilégios, nós estamos pedindo o direito de defender e de ser defendido. Obrigada.